Esse vídeo é pra quem gosta de The Beginning After the End. Galera, esse anime vai vir agora pra abril de 2025 pela Crunchyroll. Legal? Pra muitos fãs, não. Por quê? Galera, o estúdio que pegou é a Cat, The Cat, né? Eu acho que esse é o nome do estúdio. E ele adaptou uma das obras que foi bem popular, foi School Days, tipo assim, que era um anime muito popular de mangá, né? Serializado, o pessoal que lia falava que era muito bom. Porém, na adaptação desse anime romântico, acabou ganhando uma das piores notas, já foi xingado por muita gente. Claro que aqueles fãs mais aficionados da obra original tendem a dizer que ele é bom porque conseguiram ver finalmente uma obra bem animada, tipo, uma obra animada, aquela obra que ele tanto queria ver animada, apesar da animação não ser o mais forte disso. E esse é o estúdio que vai estar cuidando de Beginning of the End. Já teve até um trailer meio basicão, que parece mais como um anime genérico, né? Não tem uma animação lá, essas coisas, mas é um vislumbre de alguma coisa. É o anime final? Pode ser, porque assim, geralmente quando eles fazem um trailer promocional, é de uma qualidade boa, com cenas mais épicas importantes da obra, né? Se você tá pensando que ele vai ser adaptado diretamente da novel, eu sei que é meio prematuro de dizer, mas provavelmente vai ser adaptado direto da Webtoon. A Webtoon, galera, é meio que, não é que é um resumo da série original novel. Para quem não sabe, os manhwas geralmente são feitos com base primeiro numa novel, que é praticamente um livro, né? Então tem muito mais detalhe. Eu recomendo demais o Beginning of the End, que eu tô vendo pela novel. Como que você tá vendo, Joey? Você não tá conseguindo enxergar nada. Galera, existe uma função muito legal, para vocês que têm baixa visão, até recomendo, se você quer não ficar fora de alguma obra e você não está podendo assistir o anime porque não tem dublado, que você vai mais ouvir do que ver detalhes, ou simplesmente porque você quer ler um mangá, alguma coisa e não consegue, tem função em alguns celulares, você pode procurar, que na parte de acessibilidade, que seria Talkbacks. Ele não é lá 100% bom assim, mas ele consegue fazer com que lê tudo na sua tela. E é assim que eu estou acompanhando o Beginning After the End, de certa forma. Eu peguei e eu achei um site que tem todo ele um texto, né, no corpo do site, e coloquei ele para ler para mim. Então a única coisa que eu tenho que fazer é passar o dedo pro lado e ele vai lendo estrofe por estrofe da história. Agora... Antes disso eu consegui ler um pouquinho os primeiros capítulos do manhwa, e eu digo uma coisa para vocês. Os detalhes, se comparar um com o outro, são bem mais detalhados. É óbvio, uma novel vai ser bem mais detalhada, e é igual se você for comparar um livro quando vai para uma serialização, tipo um Game of Thrones. O livro vai ser bem mais detalhado que a própria obra que vai para a TV. Então, Beginning of the End tá com essa bafafá e tudo, que esse estúdio não vai entregar talvez uma coisa muito boa, e pessoas estão preocupadas com que se a primeira temporada não for entregar uma coisa legal, provavelmente vai ter aquele cancelamento de uma segunda temporada. Isso é óbvio, eles veem lucro, independente se você é fã ou não. Infelizmente a indústria requer muito dinheiro, tem gastos com a produtora, quem vai fazer a animação, a trilha sonora, a dublagem, né, dos personagens. Então é complicado isso. No final a obra tem que entregar um valor para ele conseguir pagar as pessoas e bancar a próxima temporada. Um grande exemplo recente desse tipo de coisa foi o Tower of God, que é um manhwa do caramba. Siu traz uma história muito legal. E o que acontece? A primeira temporada, em 2020, que lançou, tinha uma qualidade que algumas pessoas não gostaram. Eu gostei, eu achei muito legal a qualidade da primeira temporada, era um pouco diferente do convencional. Mas a segunda temporada sofreu muito, gente. É o estúdio que pegou, tem uma animação bem básica. Eu estou falando isso, entenda. Se alguém do estúdio me veio criticar depois, eu sei que aquele estúdio, pro nível dele, simplesmente deu o melhor dele, entendeu? Mas o melhor dele eu acho que não era o que a obra precisava. Eu acho que eles precisavam contratar gente um pouco mais forte para fazer a segunda temporada. É um frame ou outro, bem no finalzinho da temporada de Tower of God, que nós vimos a luta do Banho e Companhia, mais detalhado, entendeu? Mas me diz aí, o que você acha disso? Você tem saudades das animações que o estúdio Ghibli fazia? Bom, galera, hoje de manhã eu deixei a minha filha assistindo Meu Amigo Totoro. Tipo assim, cara, a animação é do caramba. Mesmo eu não vendo tanta qualidade no anime, se eu for pegar pra assistir de fato, você vê que a qualidade é totalmente diferente do que tem hoje em dia. Hoje em dia a computação gráfica tem ajudado os estúdios para acelerar o processo de animação, para entregar logo. Só que a gente tem uma perca de qualidade. Claro que Demon Slayer não tem isso, né? Demon Slayer, a animação é inquestionavelmente bela. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Eu quis trazer um debate sobre esse tipo de animação que tem sido bem... Tá acontecendo muito, né, galera? Tá acontecendo muito. Assim como o panelado no like de vocês acontece bastante no canal e faz o canal crescer pra caramba. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu acredito que esse canal tende a crescer cada vez mais. Eu sei que tá um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas vocês estão assistindo me ajudando
faz com que eu sempre tenha vontade e força para continuar isso. E na verdade, eu não vou pela motivação, eu simplesmente sei que eu tenho que entregar vídeo para vocês, então eu tô entregando da melhor forma possível. Forte abraço, fique com Deus, tamo junto até depois do fim, galera.